Alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 21 de outubro de 2020, estamos iniciando a segunda média do terceiro ciclo. O tema de nossa aula será sobre a ditadura militar no Brasil. É importante que você acompanhe nossas videoaulas para que você possa desenvolver nossas atividades e avaliações. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está no grupo de estudos. Vamos então iniciar a nossa aula. Alunos, a primeira questão que eu quero tratar com vocês é sobre o período que foi da ditadura militar aqui no Brasil. Esse período compreende-se de 1964 a 1985, ou seja, foram 21 anos de ditadura militar aqui no Brasil. É importante estudarmos esse tema porque ele é bastante cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, que vocês vão fazer quando estiverem terminando já o ensino médio. Lembrando que nas aulas anteriores falamos sobre a República Populista, que foi de 1946 a 1964. Dando continuidade aos estudos, vamos falar sobre a ditadura militar. Bom, alunos, quando eu falo da ditadura militar aqui no Brasil, nós temos que entender como que foi esse projeto de construindo a ditadura. Como que aconteceu? A gente sabe, conforme nós estudamos, que no período de 1961, o Brasil ele já começava a entrar numa crise política. A saída de Jânio Quadros, no ano de 1961, trouxe aí um grande desconforto para os políticos daquela época. É importante dizer também que os setores conservadores, aliados aí dos militares, deram início a uma campanha de desestabilização do governo, onde as reformas de base foram duramente combatidas pela elite. E nessa total crise política deste período, podemos observar que no dia 31 de março de 1964, o golpe militar derrubou aí Jânio Quadros do poder. Para quem não sabe, o apelido de Jânio Quadros era Jango. Então, você pode, por exemplo, ver numa atividade falando Jango. E quando você observar essa palavra Jango, você tem que associar a Jânio Quadros, correto? Então, acabamos de ver agora que no dia 31 de março de 1964, houve aí o golpe militar que derrubou o governo Jango. A partir desse golpe, os militares então passaram a desmobilizar quaisquer focos de luta popular. Ou seja, a partir daí, a gente pode dizer que os militares eles estavam prontos para combater qualquer luta popular que inclusive fosse contrários à ditadura militar. As organizações trabalhistas, como a CGT, as organizações estudantis, que é a UNE, as ligas camponesas, os movimentos de base da Igreja Católica, passaram a ser duramente perseguidos e reprimidos, uma vez que a maioria desses movimentos populares eram contrários aí à ditadura militar. Sendo assim, eu faço uma pergunta para vocês, alunos. Por que os militares tomaram o poder em 1964 aqui no Brasil? Vocês podem responder para mim?
Vamos lá então formalizar essa resposta. Bom, alunos, para restaurar a disciplina e hierarquia nas Forças Armadas e evitar a possibilidade de implantação de uma ditadura comunista aqui no Brasil, seguindo assim a doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra, que era contrária a revoluções populares como a que aconteceu lá em Cuba no ano de 1959. Quando eu falo aí dessa restauração aí dessa disciplina, eu posso dizer que os militares estavam combatendo então o quê? A possibilidade da implantação de uma ditadura comunista aqui no Brasil. Então, foi por isso que os militares tomaram o poder no dia 31 de março do ano de 1964. Ou seja, evitando assim, né, a implantação do comunismo aqui no Brasil. Agora, outra pergunta que é importante a gente observar. Que medidas autoritárias foram tomadas pelos militares nos primeiros anos no poder? Então, as medidas que os militares tomaram aí nos primeiros anos de poder, a gente pode dizer que foi principalmente o fortalecimento do poder executivo, ou seja, o cargo de presidente. Depois, a gente pode dizer que uma das medidas foi as prisões e as torturas de opositores. Depois, a suspensão dos direitos políticos da população. Depois, a cassação de mandatos políticos e a implantação do bipartidarismo, que criou apenas 2 partidos políticos, que foi Arena e MDB. Então, essas medidas autoritárias praticamente foram criadas para que os governos militares pudessem governar o Brasil com mais estabilidade. Quando eu falo que neste período da ditadura militar, eu posso dizer que o povo, a população, não exerceu o direito de votar. Ou seja, foi banida a democracia. A democracia é aquele ato que a população, através aí do voto, escolhe seus representantes, seja no poder executivo ou no poder legislativo. Então, neste período aqui da ditadura, praticamente o direito do voto ele foi extinto, certo? Quando eu falo também sobre o regime militar, eu tenho que entender, alunos, o que foi esse período, o que foi o regime militar. E como que nós podemos definir este regime militar ou ditadura militar? Nós podemos definir aí a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Então, neste período, foram os militares que governaram o Brasil. Nos anos de 1964 a 1985. Caracterizou-se principalmente, alunos, pela falta de democracia, o que eu acabei de falar para vocês agora. Caracterizou-se também aí pela supressão aí de direitos constitucionais, ou seja, pela extinção dos direitos constitucionais. Ou seja, direito à liberdade, né, direito do voto, o direito aí também da liberdade de expressão. Houve censura, perseguição política e também repressão aos que eram contra o regime militar. Então, censura é quando nós não podemos falar o que nós pensamos, nós não podemos falar principalmente contra a ditadura neste período aqui, né? Então é importante a gente saber o que foi esse período de regime militar aqui no Brasil, porque esse período ele foi caracterizado principalmente aí pela falta da democracia. Quando eu falo também sobre o golpe militar,
Eu tenho que entender o seguinte, olha só, alunos. Na manhã do dia 1º de abril de 1964, os cidadãos brasileiros, eles acordaram aí ao som do movimento de tropas do Exército. Era implantado no Brasil um golpe militar que contou aí com o apoio de parte da sociedade civil e depôs, ou seja, tirou do poder o presidente João Goulart, sob a justificativa de garantir a ordem e a segurança nacional e conter as ações dos que queriam transformar o Brasil em um país socialista, implantando o que aqui? O comunismo. João Goulart, ele contava com o apoio dos governadores Miguel Arraes, lá do Pernambuco, João Dória, lá do Sergipe, e o ex-governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul. O presidente deposto, no caso João Goulart, ele refugiou-se no Rio Grande do Sul e em seguida exilou-se no Uruguai. Ele foi para o Uruguai, certo? Procurando assim evitar uma guerra civil. Ranieri Mazelli, né, ele foi aí o presidente da Câmara dos Deputados e ele assume provisoriamente aí a presidência da República. Ranieri Mazzilli. Sendo assim, alunos, entre aí os personagens que participaram do golpe estavam os militares. Olha só os militares que participaram deste golpe militar. Humberto de Alencar Castelo Branco, Ernesto Geisel, Orlando Geisel, Arthur da Costa e Silva, Olímpio Mourão Filho e Golbery do Couto e Silva. Contou ainda, alunos, com o apoio dos governadores Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, Adhemar de Barros, de São Paulo, Ido Meneghetti, do Rio Grande do Sul, e Ney Braga, do Paraná. Sendo assim, foi construindo uma ditadura aqui no Brasil. Logo após o golpe, alunos, ficou claro que os militares estabeleceram aqui no poder. Embora aí o movimento tivesse contado com o apoio de civis, os militares não pretendiam entregar o poder. E em abril de 1964 foi editado aí o ato institucional número 1. Mas primeiro nós vamos saber o que é um ato institucional. O que é um ato institucional? Bom, é um conjunto de leis promulgado sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional. Mecanismo ditatorial de controle do poder de Estado. Ou seja, era praticamente leis que os militares aprovaram sem a necessidade do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara dos Deputados Federais e dos Senadores, e muito menos da aprovação popular. Eles implantaram a maneira que eles iriam governar o Brasil a partir de 1964. Os militares optaram então, alunos, pelo alinhamento ao bloco ocidental, no caso, Estados Unidos. Os norte-americanos prontamente reconheceram o governo militar logo após o golpe. Os atos institucionais, conforme eu já falei para vocês, foram decretos dos governos militares que serviram como mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo para eles próprios diversos poderes extras constitucionais. Ou seja, a partir da governabilidade dos militares, eu posso dizer que eles estariam governando o Brasil através dos atos institucionais. O ato institucional número 1, ele praticamente
foi instituído no dia 9 de abril de 1964. E este ato institucional número 1, ele tinha poder para quê? Olha só. Primeiro, olha só o poder deste ato institucional número 1. Demitir funcionários públicos, civis ou militares, leais ao antigo governo. Certo? Segundo, cassação de mandatos de opositores do golpe por um período de 10 anos. Terceiro, prisões de opositores. Quarto, eleições indiretas para presidente. Quinto, limitações da sociedade civil na vida política do país. A partir daí, alunos, dentro deste ato institucional número 1, houve a nomeação do general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República. As constituições estaduais e federal seriam mantidas, a eleição do presidente e vice passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional e não mais pelo voto popular. O presidente passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 1946. As investigações contra crimes contra o Estado ou a ordem pública, política e social poderiam ser instauradas contra indivíduos ou coletividades. Os comandantes em chefe aí das Forças Armadas, que assinavam o ato institucional número 1, poderiam cassar direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular mandatos legislativos. O que nós podemos observar aqui dentro do ato institucional número 1 é que foi um ato bastante assim agressivo, o qual o presidente poderia, aí, neste ato institucional, poderia demitir os funcionários públicos, civis ou militares, que eram leais aí ao governo de Jango. A cassação de mandato de opositores aí do golpe, né? Quem não concordava com a instalação do golpe aí militar, ele poderia ser cassado, né? Ele poderia aí, no caso, praticamente ficar fora aí do plano político por 10 anos. Houve prisões de pessoas que eram contrárias à ditadura militar, então aqueles que eram contrários poderiam ser presos. E houve, conforme eu já disse, eleições indiretas para o cargo de presidente, onde o povo não foi mais nas urnas votar para o cargo de presidente. Quem escolhia era os deputados federais e os senadores. Bom, os presidentes militares foram aí o general Castelo Branco, foi o Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo. Sendo assim, vamos analisar o histórico do primeiro presidente da ditadura militar, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele ficou no poder, alunos, de 1964 a 1967. Ele foi eleito de forma indireta, através da votação pela Câmara. Houve a instituição do PAEG. O que é o PAEG? É o Plano de Ação Econômica do Governo. Houve, neste período aí da instituição do PAEG, o que? O corte de gastos, o aumento de tarifas e impostos, fim da Lei de Estabilidade, a criação do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que inclusive nós temos até hoje, o aumento salarial uma vez ao ano, abaixo da inflação, a restrição de crédito, arroxo salarial, recessão e desemprego. Houve aí o fim da Lei de Remessas de Lucro, que foi criado em 1962. Houve também a desvalorização monetária do Cruzeiro Novo. Houve a compra de empresas nacionais por estrangeiros, renegociações aí da dívida externa e novos empréstimos. Então, praticamente, o governo Marechal Castelo Branco foi marcado por essas intervenções.
Entre os primeiros caçados pelo governo constavam aí João Goulart, Jânio Quadros, o Miguel Arraes, o Leonel Brizola, o Luiz Carlos Prestes, o Celso Furtado, o Darcy Ribeiro e tantos outros. Esses aí que foram os primeiros políticos caçados durante esse período aí de início da ditadura militar. Em 1966, a oposição saiu vitoriosa nas eleições estaduais em Minas e lá no Rio de Janeiro. E o que aconteceu com isso? O governo ele reagiu e editou o Ato Institucional número 2. Este Ato Institucional número 2, ele colocava fim em todos os partidos políticos existentes e autorizava alunos a formação de apenas duas legendas, de apenas dois partidos políticos, que o nome desses dois partidos políticos existentes aí na ditadura militar foi a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Houve aí neste período a reação popular, né, contra esta arbitrariedade, e o povo praticamente de imediato foram para as ruas, né, renasceu, criou aí um movimento estudantil, e esses movimentos eles começaram então a fazer passeatas, tomando conta aí dos grandes centros urbanos e para protestar contra esta atitude do governo. Então, o ato institucional número 2, ele cria o bipartidarismo, ou seja, a criação de dois partidos políticos no período do regime militar aqui no Brasil. O governo, é claro que ele respondeu com a violência e a truculência, ou seja, ele não aceitou aí esses grupos saírem nas ruas provocando aí, conclamando o povo para lutar contra o governo militar. Então o governo ele reagiu prontamente utilizando toda a sua força. A ARENA, olha só para vocês observar, a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo. Estavam ali todos os políticos de direita que apoiava aí descaradamente o que? A ditadura militar. De onde eles vinham? Basicamente da UDN. Mas também muita gente vieram do PSDB, vieram do PSP, de Adhemar de Barros e tantos outros. Já o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, era o partido da oposição da ditadura militar. Então, eu tenho a ARENA, que era a situação que apoiava o governo militar, e o MDB, que era oposição ao governo militar. E o que nós podemos analisar dentro desse processo é que durante um bom tempo, estes dois partidos é que comandaram o Brasil durante o período da ditadura. Ok? Vamos então para o nosso segundo presidente da ditadura militar, o Castelo Branco, que foi ainda continuando com o Castelo Branco. O governo ele procurava aí no setor econômico uma forma de conter o que era a inflação que chegava a 100% ao ano. Assim, ele lançou o PAEG, né, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, onde ele fez uma abertura para o capital exterior e consolidou aí uma fórmula tipicamente exportadora. Altas na balança comercial neste período era muito comum. O controle das linhas de crédito para o setor privado, houve aí uma redução dos gastos públicos, a contenção dos salários, que praticamente aí houve o fim das estabilidades, né, de 10 anos, e a criação do FGTS, conforme eu já falei. E o FGTS, alunos, ele faz girar aí os financiamentos aí do BNH. Houve a revogação da Lei de Remessas de Lucro, conforme eu falei, editada em 1962 pelo presidente João Goulart. Bom, aí o que a gente pode observar? Dentro desse contexto, nós estudamos o ato institucional número 1 e o ato institucional número 2.
Agora eu faço uma pergunta para vocês. Esse plano, o PAEG, deu certo? O que a gente pode observar dentro desse contexto? Para o que ele se propunha, foi bem sucedido. A inflação caiu, o preço social disso é que representa o problema. Para começar, alunos, os investidores estrangeiros, eles ficaram mais tranquilos. Não havia mais ameaça de nacionalismo, nem de greves e muito menos do socialismo. O novo governo, ele tinha eliminado as restrições ao capital estrangeiro. O FMI, feliz com o Brasil militar, também emprestou dinheiro e nós vimos que a ajuda do FMI era uma espécie aí de garantia para que outros banqueiros confiassem aqui no país. O fim da luta de classe aí pela via do aniquilamento aí da representatividade trabalhista, quer dizer então que uma ditadura consegue estabilidade? Será que uma ditadura consegue estabilidade? Essa pergunta necessita de outra. De que tipo de estabilidade nós estamos falando, alunos? Quando examinamos as estatísticas econômicas, nós percebemos, de fato, que a estabilidade teve um preço. O aumento de exploração da força do trabalho. Sendo assim, vamos agora, de fato, falar sobre o ato institucional número 3 e o ato institucional número 4. Bom, a Constituição de 1946 sofreu reformas por meio dos atos institucionais 3 e 4. O ato institucional número 3, a gente chama também de AI3, estabeleceu eleições indiretas para governadores e prefeitos de cidades consideradas de segurança nacional. O ato institucional número 4 convoca o Congresso em sessão extraordinária para a aprovação de uma nova Carta Constitucional, ou seja, para a aprovação de uma nova Constituição. A Constituição de 1967 aumentou o poder do Executivo e limitou a autonomia dos Estados. Foram publicadas as severas leis de imprensa e a Lei de Segurança Nacional, destinadas a facilitar a atuação dos órgãos de segurança do Estado, que eram aí os aparelhos da repressão, contra os inimigos internos, aqueles que eram contra a ditadura militar. E quando a gente fala disso, a gente sempre tem que lembrar assim do triunfo da linha dura, né? A gente observa que no ano de 1966 teve início aí o processo de sucessão presidencial. A sucessão ela dependia da luta interna travada nos bastidores militares. De um lado estava a linha dura do regime e de outro os militares mais moderados, aí conhecidos como Sorbonne. Na disputa prevaleceu a candidatura do general Arthur Costa e Silva, um dos líderes do golpe. A indicação de Costa e Silva não significava diretamente a vitória da linha dura, mas a mesma viria em função dos acontecimentos, daquilo que estava acontecendo naquele momento. No mesmo ano, a oposição, alunos, neste mesmo ano, a oposição aos militares começou a se manifestar com mais força. Ocorreram aí protestos estudantis em várias partes do país e foi anunciada aí a formação da Frente Ampla, que era um movimento aí que reunia opositores das mais variadas correntes políticas. Sem conseguir apoio popular e unidas aí em unidade políticas, a Frente Ampla acabou desaparecendo. Vamos falar agora, de fato, do segundo presidente do Brasil, que foi o Costa e Silva. Ele governou o nosso país de 1967 a 1969, no período da ditadura militar. Correto? Bom,
Costa e Silva iniciou o governo demitindo todos os civis que compunham aí o quadro de cargos públicos de confiança, nomeando militares para os seus lugares. Somente 2 civis permaneceram no quadro, que foi o Delfim Neto e o Hélio Beltrão, que é lá no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento. Os 2 ministros, eles iniciaram aí um projeto econômico que visava retomar aí o processo sem aumentar a inflação. As novas medidas aí incluíam o aumento da linha de crédito bancário para o setor privado e o controle de preços por meio do CIP, que era o Conselho Interministerial dos Preços. O governo ele fixou oficialmente os valores dos salários do setor público e do setor privado. A nova política econômica trouxe resultados positivos, uma vez que o PIB, o Produto Interno Bruto, alcançou índices de crescimento da ordem de 10% e 11,2%. Iniciava-se então aqui, alunos, o período do milagre econômico brasileiro. Certo? Os primeiros tempos do governo Costa e Silva foram marcados por protestos estudantis. As táticas aí do comício relâmpago e das passeatas entusiasmavam aí os estudantes. Em 28 de março de 1968, realizou-se 2 manifestações no Rio de Janeiro. O protesto contra a má qualidade e o preço elevado das refeições do restaurante Calabouço, que era um restaurante aí dos universitários. A polícia militar, ela chegou atirando e matou o estudante Edson Luiz, um jovem de apenas 16 anos. O fato abalou toda a opinião pública. O corpo aí do Edson Luiz foi velado na Assembleia Legislativa e ao enterro compareceram aí cerca de 50 mil pessoas. No cemitério, os estudantes proferiram aí um juramento. Neste luto, a luta começou. Então, a partir daí, começou vários protestos contra a ditadura militar, principalmente contra aí os envolvidos na morte do estudante. O ano de 1968 ele ficou conhecido como o ano que não terminou. Após a morte do Edson Luiz, as passeatas multiplicaram-se pelas capitais. Neste luto, lembrando, olha da frase, neste luto a luta começou. Então houve greves em Contagem e também em Osasco. A sequência das manifestações reprimidas violentamente por todo o país acabou por despertar a indignação das classes médias do Rio de Janeiro. A sociedade indignada promove a passeata dos 100 mil no dia 21 de junho de 1968, onde o governo decidiu então ampliar os mecanismos de repressão de modo a acabar com os subversivos, aqueles que eram contra o regime, mas estavam infiltrados no meio ali. Então, praticamente, nos dias 2 e 3 de setembro de 68, o jovem deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, lá do Rio de Janeiro, ele usou a tribuna do Congresso para fazer um discurso aí inflamado contra a ditadura militar. E o que a gente pode dizer que o Procurador-Geral da República ele encaminhou esse discurso aí aos quartéis. Os oficiais ficaram indignados, afirmando inclusive que o deputado Moreira Alves havia praticado um atentado contra a ordem democrática. O governo encaminha para o Congresso um pedido aí para processar o deputado Moreira Alves. Entretanto, o Congresso rejeita o pedido por 216 votos a 14. Temendo então a reação do governo, Márcio Moreira Alves decidiu exilar-se, ou seja, fugir do país. A resposta do governo veio numa sexta-feira, no dia 13 de dezembro de 1968,
o qual ele publica o Ato Institucional número 5. E o que a gente pode dizer é que o Ato Institucional número 5 foi o mais duro de toda a ditadura militar. Ele foi o principal instrumento aí de arbítrio aí da ditadura militar. O general presidente poderia, sem dar satisfação a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos de parlamentares, demitir juízes, suspender garantias do poder judiciário, legislar por decretos, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como os dos tiranos. E o que a gente pode dizer aqui também, dentro deste ato institucional número 5, é que o governo também ele passa a ter o direito de suspender os habeas corpus. Ou seja, o habeas corpus é aquela garantia que o preso tem de poder ser solto. Então, no ato institucional número 5 foi extinto essa questão do habeas corpus, ou seja, quem estava preso ficaria preso. E muitos daquela época diziam que havia um golpe dentro do golpe. Né? Costa e Silva, ele também acabou não tendo tempo aí de saborear os resultados do ato institucional número 5. Por quê? Porque ele teve um derrame cerebral e o tirou do poder. Muita pressão, não é, alunos? Houve aí a luta armada, a falta de crédito na ação parlamentar e o endurecimento do regime faz com que os setores de esquerda se lancem em ações armadas. O PCB deu aí uma resistência no interior do MDB e dos sindicatos. E o PCdoB iniciou aí uma campanha de guerrilhas rurais com escassos apoio camponês. Entre os anos de 1968 e 1974, a LN, Aliança Nacional Libertadora, e a VAR, Vanguarda Armada Revolucionária, o MR8, que é o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, e a Ação Popular promovem a guerrilha urbana. E aí, praticamente o Brasil todo entra aí, principalmente nessas cidades, entra em luta armada. O que a gente analisa dentro dessa luta armada, alunos, é que em setembro de 69, a Aliança Libertadora Nacional e o MR8 sequestram o embaixador americano Charles Elbrick. Em troca da libertação do embaixador, os militares então divulgam um manifesto revolucionário à imprensa e libertam 15 prisioneiros políticos, entre eles Zé Dirceu. Em represária, a junta militar cria mais 2 atos institucionais. Um dava direito à expulsão do país de todos que fossem considerados subversivos, o outro introduzia a pena de morte. Dentro dos mecanismos de opressão, nós temos aqui o seguinte, olha só. Para o controle da ordem social, o governo Costa e Silva melhora a eficiência dos mecanismos de repressão. Ele cria então a OBAN, a Operação Bandeirante, o DOPS e o DEOPS, que é o Departamento de Ordem Pública e Social, o DOICODE, que é o Destacamento aí de Operações de Informações, que é o Centro de Operações de Defesa Interna, onde ele tinha informações de quem era contra a ditadura militar. Em fins do ano de 69, Costa e Silva, doente, se afasta. Em seu lugar, seguiria aí uma junta militar e em seguida o governo Médici e o endurecimento aí do regime começa, certo? Bom, vamos falar agora do terceiro presidente da ditadura militar, foi o governo Médici. Ele governou o Brasil de 69 a 74, a máquina da repressão. Pode-se dizer que o Médici foi o governo mais opressor da ditadura militar. Repressão e silenciamento dos principais líderes da luta armada. Carlos Marighella, 1969, e Carlos Lamarca, 1971. O único movimento sobrevivente foi a guerrilha do Araguaia, derrotada em 1975. Com a grande imprensa silenciada,
As notícias sobre as torturas e o regime passam a ser aí veiculadas somente na clandestinidade. Muitos documentos aí sobre a prática da tortura só existem em função da ação da teologia da libertação de orientação marxista cristã. Como forma de encobrir aí o clima de terror, o governo propaga aí a propaganda ufanista, que é aquele amor exagerado pelo Brasil, né? Se você não está contente com o Brasil, deixe-o. Inclusive, naquela época, eles colocaram até um slogan: Brasil, ame ou deixe-o. Este é um país que vai para frente. Os militares diziam que mesmo o Brasil passando por esses problemas da ditadura, estávamos felizes, entre aspas. O governo também, Médici, ele aposta aí no aparato ideológico do crescimento da nação, ou seja, com frases como você constrói o Brasil, ninguém segura este país, Brasil, conte comigo, Brasil, ame ou deixe, conforme eu já falei. O auge da campanha publicitária foi atingido aí na Copa de 1970, que o Brasil ganhou a Copa. E dizia-se, pra frente Brasil. Mas, de outro lado, a gente pode observar que as torturas e a repressão são sufocadas pela euforia da ideia produtivista do milagre econômico. O PIB, o Produto Interno Bruto, atingiu índice na ordem de 10% e 11,2%. Houve, neste período aí, a valorização de conquistas esportivas, como o futebol, a associação aí de vitórias com o sucesso do governo, e a gente pode dizer também que, dentro do governo Médici, o Brasil passa a ser conhecido pelas grandes obras públicas faraônicas, né? Entre 1967 e 72, a dívida externa atingiu a casa dos 10 bilhões de dólares. O governo criou o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o PIS, Plano de Integração Nacional, e o MOBRAL, que foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O milagre econômico sustentou-se em 3 pilares: o arroz salarial, os empréstimos externos e a pressão política. Houve a incrementação aí de mercados da classe média e no setor agrícola. As obras faraônicas que nós falamos foi principalmente aí a rodovia transamazônica, que jamais foi concluída, a usina do Itaipu, a ponte Rio-Niterói, a usina nuclear Angra 1 e a ponte Colombo-Salles. Essas eram conhecidas como obras faraônicas. Houve aí, né, neste período, um aumento muito grande da inflação. E o que a gente pode dizer é que, aos poucos, o governo militar ele começa a ter algumas crises econômicas. Quando a gente fala do governo de Ernesto Geisel, ele governou de 74 a 79. O chefe do gabinete militar de Castelo Branco, presidente da Petrobras, em Costa e Silva, e presidente também do Superior Tribunal Militar, em Médici. Geisel ele foi eleito indiretamente pelo colégio eleitoral. Para disputar simbolicamente o pleito, o MDB lançou Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho. Houve então o início aí do processo de abertura político, lento, gradual e seguro. A necessidade aí de mudanças ficou evidenciada nas eleições parlamentares de 74, quando o MDB praticamente dobrou a sua representação. De 87 pulou para 165, enquanto a Arena reduziu de 223 para 199. No Senado, o MDB pulou de 7 para 20 senadores, enquanto a Arena diminuía de 59 para 46. Houve aí, né, uma história, né, do Herzog, que foi a morte do jornalista Vladimir Herzog nos porões aí do doicode, provocou a indignação e fez com que Geisel apressasse a mudança na imagem da ditadura.
Houve aí um pacote chamado Pacote de Abril, no ano de 1977, onde o presidente fecha o Congresso e passa a governar por decretos. Houve eleição indireta para os governadores de estado, houve a Lei Falcão em 1976, o aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos. As decisões no Congresso passaram a depender apenas da maioria simples. 1/3 das cadeiras do Senado passaram a ser concedidas aos senadores biônicos. Ok. Bom, quando eu falo da Lei Falcão, essa Lei Falcão ela limitava aí a propaganda eleitoral dos candidatos na rádio e na TV, mostrando apenas os retratos dos candidatos e um breve resumo de suas atividades políticas, certo? Sendo assim, o que a gente pode observar é que, dentro do governo, houve um acordo militar entre Brasil e Alemanha, onde foram criadas usinas nucleares de Angra dos Reis, certo? Houve também um projeto pró-álcool, houve aí a substituição da gasolina pelo álcool combustível, e dentro dos ideais aí, nós podemos dizer que o governo Médici, Ernesto Geisel, aliás, ele consegue ir alimentando aí praticamente a economia. E o que a gente pode dizer é que na classe operária surgem manifestações sobre a liderança dos trabalhadores, como, por exemplo, o ex-presidente Lula. Então, esses movimentos eles surgem para fazer oposição aí à ditadura militar. O último presidente da ditadura militar foi o general João Figueiredo. Ele ficou no poder de 79 a 85. Ele foi eleito com 335 votos contra 266 votos do general Euler Monteiro. O seu governo ele enfrentou críticas ao autoritarismo, sindicatos de trabalhadores, grupo de empresários, igreja, associações artísticas e científicas. Universidades e imprensas reivindicavam que a redemocratização do país, ou seja, que a democracia voltasse novamente e que a ditadura acabasse. Figueiredo, então, ele assumiu o compromisso de realizar a abertura política e reinstalar a democracia aqui no Brasil. Durante o ano de 79, em todo o país, mais de 3 milhões de trabalhadores fizeram greve, principalmente lá no ABC Paulista, sob o comando do ex-presidente Lula. Ele concedeu aí anistia, o perdão dos crimes a todos que foram punidos pela ditadura, onde muitos brasileiros regressaram aí do exílio, né, que eles fugiram do Brasil e voltaram novamente. Houve neste período o fim do bipartidarismo, surgiram vários partidos, PDS no lugar da Arena, PMDB no lugar do MDB, surgiu o PT, o PDT, o PP, o PTB. Foram estabelecidas eleições diretas para governadores. No plano econômico, o ministro Delfim Neto não conseguiu equacionar aí os problemas da dívida externa com o FMI. A inflação, então, bateu recordes históricos, chegando a 200% ao ano, e os trabalhadores tinham seus salários corroídos dia a dia pela elevação do custo de vida. Houve um desemprego crônico devido à falta de investimentos no setor produtivo, o que reduziu o crescimento econômico. No ano de 83, os níveis de desemprego eram altíssimos, chegando a ocorrer uma série de saques às lojas e supermercados. Houve o fim do regime militar. Por que houve o fim do regime militar? A insatisfação popular foi canalizada pelas lideranças políticas de oposição para uma campanha em favor das eleições diretas para presidente. O objetivo era fazer com que o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, que estabelecia eleições diretas para presidente, acabando com o colégio eleitoral criado pelo regime militar. A campanha pelas diretas já reuniu milhões de pessoas em todo o Brasil, e dentro dessa campanha das diretas já houve manifestações populares realizando aí comícios
em praças, ruas, exigindo eleições diretas. Inclusive em Goiânia foi palco dessas diretas já na Praça Cívica. Houve aí uma série de manobras de políticas aliados dos militares que derrotou a emenda e impediu aí a realização de eleições diretas. O deputado federal Paulo Maluf liderou o grupo, pois pretendia eleger-se através do colégio eleitoral. Dentro das diretas já, conforme eu já falei, vários movimentos fizeram comícios em todo o Brasil pedindo a volta da democracia e o direito do voto dos brasileiros. Dentro do processo da redemocratização, a emenda Dante de Oliveira ela foi derrotada no Congresso, houve uma transição democrática. Paulo Maluf, do PSDB, e o Tancredo Neves, do PMDB, eles disputaram as eleições. No dia 15 de janeiro de 85, Tancredo e Sarney são eleitos depois de 21 anos dos governos militares. E na data da posse, no dia 15 de março, Tancredo é internado e o José Sarney assume, porque ele era vice do Tancredo. No dia 21 de abril, o Tancredo Neves morre e começava então a conturbada Nova República. O que a gente entende aqui é que concorreram à presidência Paulo Maluf, do PDS, que era o lado do governo, e o Tancredo Neves, que era a Aliança Democrática, composta aí pelos ex-integrantes do PDS, na chamada Frente Liberal e membros do MDB. Tancredo ele não chegou a tomar posse do cargo, porque ele foi internado, submetido aí a várias cirurgias, vindo a falecer no dia 21 de abril de 85. José Sarney ele assume aí a presidência da República no lugar do titular, o Tancredo Neves, ok? E aí começa então uma nova república aqui no Brasil. Foram 21 anos de ditadura militar. Acredito que é um conteúdo extenso, eu tentei resumir para vocês. Também fiquem a critério de vocês de pesquisar aí novas fontes sobre a ditadura militar, porque é um assunto muito importante. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Até mais!